O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje contando a cura do cego de Jericó. Este homem que era cego, que era mendigo, poderemos dizer que vivia a mais lamentável situação de um ser humano, privado da vista, mas sobretudo privado também da sua dignidade, daquilo que lhe era o básico, sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Sempre que nós refletimos sobre um feito de Jesus, nós precisamos tirar duas lições. As curas, de um modo geral, também da parte de Jesus. Nós sempre precisamos encontrar no texto aquilo que aconteceu de fato, o fato histórico, que Jesus curou um cego, e ao mesmo tempo nós tentarmos encontrar a mensagem espiritual daquilo que Jesus fez. Jesus, quando realizava um sinal, São João chama os milagres de sinais, quando realizava um milagre, uma cura, um sinal, ele sempre tinha a intenção de apontar para algo maior do que o próprio sinal. Mas ao mesmo tempo é um erro se nós perdermos de vista o fato histórico. Tem gente que diz assim hoje em dia: não, Jesus não curou o cego. Isso é uma história que eles inventaram para que nós entendêssemos que Jesus quer nos curar da cegueira espiritual. As duas coisas estão incompletas. Jesus, em primeiro lugar, fez sim um milagre, mas este milagre também traz uma mensagem maior do que o próprio milagre. Senão nós olharíamos para aquele cego e diríamos: nossa, que sorte é dele, Jesus o curou, e não diz nada para nós aquele fato. Então, primeiro que Jesus, ele estava andando pelo caminho e aquele homem, naquela situação pontual, recebeu um milagre da parte de Jesus. Ele não enxergava e passou a enxergar. Claro, um dos grandes sinais messiânicos: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam e os pobres são evangelizados. Um dia Jesus estava bem tranquilo e contente. De repente chegaram alguns do partido de João Batista, discípulos de João Batista, e disseram: olha, João Batista pediu para perguntar se o Senhor é o Messias ou se temos que esperar um outro. E Jesus disse para eles: vai dizer a João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os pobres são evangelizados, os paralíticos andam. O sinal messiânico, o Messias estava no meio deles. Mas além disso, nós precisamos tentar nos colocar no lugar deste cego e deste mendigo. Ah, padre, mas eu não sou nem cego nem mendigo. Espiritualmente nós somos cegos e mendigos. O que é o mendigo? É aquele que precisa de tudo. Assim somos nós espiritualmente, da graça de Deus. Nós precisamos de tudo. Muitas vezes nós temos
a falsa impressão, principalmente quando nós começamos um caminho espiritual, quando nós começamos a rezar, quando nós começamos a participar frequentemente da Eucaristia, nós começamos a achar que existem coisas boas em nós. Nossa, eu sou virtuoso, eu sou bondoso, eu vivo os mandamentos, e nos esquecemos que em nós, de nós mesmos, não há nada de bom. Tudo é graça de Deus. Então nós somos mendigos da graça de Deus, sim, e assim deveríamos nos sentir, como aquele necessitado à porta de um rico, que é o nosso Deus, que derrama copiosamente suas graças sobre nós. Se nós achamos que já temos muita coisa, é porque não precisamos, e assim Deus não pode derramar sobre nós a sua graça. Por isso vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Quem já acha que faz tudo, quem já acha que pode tudo, a graça de Deus não alcança. Mas aqueles que se colocam sim como mendigos, necessitados, né? Esses a graça de Deus alcança. É tão bonito quando nós vemos na confissão as pessoas que chegam e se colocam na presença de Deus e se derramam diante de Deus e dizem: eu sou isso. Eu digo, que maravilha, porque agora Deus pode fazer tantas coisas, tantas coisas. Tem aqueles que se acham muito e dizem: não, eu não tenho pecado. Deus não pode fazer muita coisa numa alma que não se reconhece necessitada. Então nós somos sim mendigos e somos cegos, nós não vemos todas as coisas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é até bom que nós não vejamos tantas coisas, porque nós não temos capacidade para suportar todas as coisas que espiritualmente nós viríamos. Eu não lembro agora qual santo ou santa teve a graça de Deus de ver a alma em estado de pecado mortal. Ela dizia que era a coisa mais repugnante que ela viu na vida. Nós não conseguimos ver todas as coisas, nós não vemos com toda a clareza as consequências do pecado na nossa vida. Nós não vemos com toda a clareza espiritual as consequências de quando abandonamos os caminhos de Deus. Para algumas pessoas, por exemplo, foi dada a vista, como aos 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora, foi dada a vista do inferno, como é a condenação eterna. Nós não sabemos. Então nós somos sim cegos e precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, que abra os olhos da nossa alma para que nós contemplemos que a graça dele é o suficiente. Como nosso Senhor disse a São Paulo, nós geralmente invertemos, né? Nós dizemos que foi São Paulo quem disse: a tua graça me basta, mas foi Deus que disse a São Paulo: a minha graça te basta. Nós possamos escutar também de Deus e entender no coração que a graça de Deus basta para abrir os nossos olhos espirituais e basta para afastar de nós as necessidades que nós temos como mendigos da graça de Deus. Que Deus nos abençoe e faça de nós cada vez mais homens e mulheres confiantes, assim como este cego lançou o manto, que era a única coisa que tinha, deu um pulo e foi até Jesus. Como ele foi eu não sei, com certeza tropeçando, com certeza, né, ajudado por alguém, mas chegou até Jesus e de Jesus recebeu a graça que a sua fé havia lhe concedido. Que nós também possamos ir ao encontro de Jesus confiantes, né, com muita fé, para que dele recebamos a graça que tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.